Bom, pessoal, as referências. As referências, né, elas são obrigatórias em todo trabalho, né? Então, é o conjunto de elementos que permitem a identificação no todo ou em parte de documentos nos diversos tipos de formato. Por exemplo, todo autor que você citar, você tem que colocar lá na seção referências, tem no trabalho. Todo autor. Por exemplo, eu citei Moraes 2002 lá no trabalho. Aí, além de colocar lá por exemplo, no referencial teórico, eu cito Moraes 2012, eu tenho que colocar lá na minha seção referências quem é esse Moraes, como é o nome dele completo, qual foi a obra que eu pesquisei, o nome da obra, se foi uma revista, qual é o nome da revista, se foi um livro, qual a editora, né? Qual o lugar desse trabalho, foi em São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, entendeu? E principalmente o ano que foi publicado esse trabalho. Então, quem for ler o seu trabalho, ele vai saber onde estão esse livro, onde está essa revista, para eles, se eles quiserem consultar o trabalho como um todo, está lá nas referências. Tá certo? Então, os elementos das referências são os essenciais, deve ter, prescindível, né? São essenciais. O autor, o título do trabalho, como é o título da obra, a edição, né? Local, editora, no caso de um livro, no caso de revista, o nome da revista, a data de publicação, principalmente. Tá certo? Tá certo? E os complementares, o ICBN, que é o código do livro, a série, número de páginas e outros. Aqui, não é na referência, não é obrigado você colocar a página. Mas lá no referencial teórico, onde você está fazendo a citação do autor, mostrando as palavras dele do autor, você tem que colocar a página, certo? Onde se localiza? No final do texto. Né? Sistema autor e data. Os elementos essenciais, né? O autor, título, edição, local, editor, data da publicação. O primeiro elemento de referência é o sobrenome do autor, como eu falei. Você não vai citar o primeiro nome dele lá no referencial teórico e nem na referência. É sempre de início o sobrenome. E sendo o quê? Maiúsculo. Seguido do ou dos prenomes. Né? Descrito com a letra abreviada ou não. Por exemplo, o nome do autor é José Silva. Mas numa citação eu cito Silva. E na referência eu coloco Silva, vírgula, o primeiro nome dele, José. Se for só um nome. Por exemplo, se for José Souza Silva. Então é Silva, vírgula, José Souza. Ou só o J. Ou se abrevia ou não. Aí ver isso aqui também na prática. Tudo isso aqui a gente vai ver na prática. Por exemplo, eu vou pegar um artigo, vou colocar aqui, vou pegar um parágrafo, vou fazer uma citação direta, vou no nome do autor, faço a referência tudo direitinho, vocês vão observar aqui. O autor individual, né, só um autor. Indica-se o autor com a entrada pelo último sobrenome, seguido do prenome.
Separa-se o sobrenome do prenome com vírgula. Por exemplo, Silveira, vírgula, HL. Como ficaria a indicação de seu nome? Vamos lá. Sobrenome em espanhol. Aqui é mais difícil, né? Mas às vezes a pessoa pesquisa com autores que têm nomes estrangeiros, né? Uma pesquisa estrangeira, mas aí é muito difícil. Vocês vão pesquisar mais em trabalhos nacionais, né? Sobrenomes com complemento. Ah, outra coisa, isso aqui é muito importante. Em autores cujos sobrenomes são acompanhados por Júnior, filho, neto e sobrinho. A indicação deve ser feita pelo sobrenome seguido dos distintos. Por exemplo, se o nome do rapaz é Armando, né, Freitas, filho, você não vai colocar segundo filho, não, porque filho é um complemento, não é nome, certo? Então você vai colocar assim, Freitas, filhos, vírgula A. Então, lá na citação, é segundo Freitas, filho, entendeu? Você vai colocar só Neto ou segundo Júnior, não. Tem que colocar o nome dele para diferenciar. No caso da denominação Neto, mencionou-se que o Neto com 2T, uma grafia com, é considerado sobrenome. Mas o Neto só com um, ele quer dizer que ele é neto do nome, né, daquele senhor, tá certo? Então você tem que colocar o penúltimo sobrenome para identificar o autor. Por exemplo, Osmar Antunes Júnior, né? Então vai ficar Antunes Júnior, vírgula, Osmar. Ou lá na citação, você faz uma citação segundo Antunes Júnior, o ano, e se tiver a página. Entendeu? Antunes Júnior, vírgula, ou. Isso aqui é a primeira seção das referências, né? Que é o nome do autor. Os sobrenomes unidos por hífen. Os sobrenomes unidos por hífen, a indicação é feita considerando o único sobrenome. Ou seja, a TH Fernandes, né? Rui. Carlos Otávio Oque Reis, né? Então fica Oque Reis, vírgula, não só o Reis, mas o outro nome também. E os dois primeiros nomes. Ou em forma de sigla, ou com nome por extenso. Pronto. Aqui não. Aqui é como se fosse um exercício. Né? Por exemplo, esse aqui, o Hernan Tenório de Albuquerque Filho. Né? Se você colocar lá na referência, você tem que colocar Albuquerque Filho, maiúsculo, vírgula, Hernan Tenório D. Tá certo? Então, exercício aqui. Albuquerque Filho, Vila Lobos, entendeu? Então, sempre a gente inicia com o sobrenome do autor. O último, né, no caso. Os autores. Mesmo jeito lá nas citações. Você separa ele por ponto e vírgula. Certo? Mais de 3 autores, como foi falado nas citações. Você coloca o nome do primeiro autor, né, vírgula, primeiro nome dele ou dela, ponto, et al. Quer dizer o quê? Tem entre outros autores. Certo?
ou quando tem vários autores, que tem um autor que seja, ou autora que seja coordenador ou coordenadora. Então, você coloca Bastos, o nome do autor ou autora, primeiro nome, e quer dizer que o quê? Coordenação, que ele é um coordenador ou coordenadora daquela obra. Né? Autores coletivos, como eu falei, se foi na Secretaria Municipal, né, se foi uma entidade do Brasil, você coloca Brasil, no Ministério da Previdência Social, você coloca Brasil, indicando, né? Se for um órgão, algum documento de Teresina, por exemplo, você coloca Teresina, Secretaria Municipal de Educação. Entendeu? Então, o segundo elemento de uma referência é a indicação do título. Se o primeiro é o sobrenome com o nome do autor, o segundo elemento é o título do trabalho. Então, ele é reproduzido tal como aparece na obra, devendo aparecer em negrito. Então, itálico ou grifado. Na maioria das vezes, o título ele vem em negrito. Observação aqui, ó. O subtítulo não é destacado. Por exemplo, se uma obra tem um título com subtítulo, somente o título vai ficar em negrito. O subtítulo não. Como um exemplo aqui, ó. Ensino de primeiro grau, 2 pontos. Isso aqui é o título e o subtítulo é uma análise de desempenho. Então, o título fica em negrito e o subtítulo não fica. Tradutor, quando houver, indica-se logo após título a menção da responsabilidade da tradução. Isso aí, por exemplo, quando você pega uma obra que é traduzida para o português, uma obra estrangeira, traduzida para o português, você coloca o nome do tradutor. Tradução de Carlos Pereira. Isso aí, mas isso aí é difícil, dificilmente acontece. Então, o segundo elemento é o título. O terceiro elemento é a edição. Por exemplo, os livros têm primeira edição, segunda edição, terceira, quarta, quinta, sexta edição, depende do livro. Então, a edição é indicada pelo número da mesma, né, seguida da abreviação ED. Né? Um exemplo, quinta edição, 5, né, ponto, ED. Então, a primeira edição não é indicada. Então, a primeira não é indicada, a partir da segunda você já coloca, né, a edição. Quarto elemento de uma referência é a imprenta. A imprenta compreende as notas tipográficas da publicação, ou seja, local, cidade, nome da editora e o ano de publicação. Então, você coloca, indica-se o local, por exemplo, São Paulo, né? Editora, editora Ática, editora depende do livro, e o ano de publicação, vírgula, ano de publicação e ponto. Coloca ponto final. Exemplo, São Paulo, 2 pontos. Atlas, que é o nome da editora, você não coloca o nome editora. E, vírgula, 1998. Ponto final. Tá certo? Então, isso aí vai compreender a citação, a referência completa do trabalho. Então, tem que ter todos esses elementos. Por que tanta burocracia? Porque, assim, a pessoa que vai ler tem que saber, por exemplo, a pessoa se interessa por aquela obra que você citou, aquele autor, aquela autora. Então, você tem que colocar nas referências, aí a pessoa vai lá nas suas referências e, se quiser ler a obra completa, está lá o nome
o nome completo do autor, o título do trabalho, editora, tá certo? Esse aqui quando não tem local, né? Quando for impossível determinar o local, você coloca SL, sem local, quer dizer, sem local, entre colchetes. É difícil, mas a maioria dos trabalhos tem o local, né? O nome da editora omite-se a palavra editora e as denominações de natureza jurídica, essa sociedade, né? Limitada, essas coisas. Pertence do Brasil, o nome da editora, e não editora, editora Bertrand do Brasil. Então, o nome editora, ela não aparece. Aqui é a referência completa, né? Como ela deve ficar. É o sobrenome com vírgula, prenome, ponto, né? O título do trabalho, ponto. A edição, ponto. Local, dois pontos. Editora, vírgula. O ano de publicação e o número de página. Mas esse número de páginas não precisa, certo? O título é destacado em negrito. Mas vai ter trabalho que vai ser um artigo científico, por exemplo, e não vai ter editora, e sim o nome da revista. Então você coloca. Depois do título, você coloca, se não tiver edição, você coloca o nome da revista, juntamente com o local de publicação e o ano. Vai ver isso aí também na prática. Um exemplo: Lopes, vírgula, o nome abreviado dele, né? Ponto. Gestão ambiental no Brasil, que é o título, né, que é em negrito. Dois pontos. Subtítulo, que é experiência e sucesso. Ponto. Quinta edição. Ponto. O local, Rio de Janeiro. Dois pontos. A editora, FGV, vírgula, o ano. E ele botou o total de páginas, mas isso aí é opcional. Certo?